Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Algumas semanas eu tenho meditado no livro de 2 Pedro e eu confesso para vocês que eu não tenho conseguido sair dos primeiros versículos. É impressionante como esse homem, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, como ele se apresenta no início da carta. Um homem tirado de Betsaida, uma cidade onde imperava a incredulidade. Um homem que era um pescador, um homem simples, comum, mas que por andar com Deus, ele aprendeu tanta coisa preciosa que agora ele nos compartilha conosco através dessa carta. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre andar com Deus, sobre aprender por andar com Ele. E eu quero chamar a atenção só para 2 versículos, versículo 2 e 3 desse texto. Vamos ler? Diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Provavelmente você percebeu as palavras que se repetem aqui no texto, né? Por meio de, pelo pleno conhecimento. Primeiro ele nos deseja que graça e paz nos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento, e depois ele diz que tudo nos foi dado por meio do pleno conhecimento. Então é interessante a gente pensar sobre essa saudação, graça e paz. Isso é uma coisa que muitas igrejas, muitos cristãos têm o costume de se saudar dessa maneira. Alguns dizem paz do Senhor, outros dizem graça e paz. E se você perguntar para muitos crentes, o que significa graça? A resposta está na ponta da língua. Eles vão dizer favor imerecido. E essa é uma expressão que representa a graça, pelo menos parte do que graça significa. A verdade é que a Bíblia nos fala que graça também é esse poder, essa capacitação que Deus nos dá para superar situações e o poder que Ele nos dá para ser usado por Ele também. A graça para exercer um ministério, para executar uma função. Isso também é graça. Essa também é a função da graça. Não é apenas uma função salvadora, mas também capacitadora. Então Pedro nos deseja que essa graça e essa paz nos sejam multiplicadas. Mas ele nos dá uma dica de como isso vem. Ele diz que é pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais adiante, como eu disse, ele diz que o seu divino poder, ou seja, o poder de Deus, nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E isso por meio do pleno conhecimento. E é interessante para mim como ele usa essas palavras vida e piedade, que nos deu tudo para a vida e para a piedade. E como eu entendo esse texto aqui, é que Pedro está querendo nos dizer que ele, por meio desse pleno conhecimento, Deus escolheu que através do conhecimento dele, da gente andar com ele e de conhecer ele, de saber quem ele é, ele nos capacita com graça suficiente, com paz suficiente para a nossa vida e para a piedade, ou seja, para a vida do próximo. É tanta graça e é tanta paz que ela é suficiente para a nossa vida e para transbordar para o próximo. É assim que eu entendo o que Pedro está dizendo nesse texto. Ele nos deu tudo que nós necessitamos e ainda mais. Ela é suficiente ainda para dar, para oferecer para o próximo. E o texto continua dizendo que ele por meio desse pleno conhecimento, ele diz que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. É aí que eu queria chegar. Então, a gente vê que a maneira que Deus escolheu de compartilhar essa graça, de compartilhar essa paz, que é abundante, que nos supre completamente e ainda transborda para o próximo, é através do conhecimento dele. É através de conhecer Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente conhece Deus, e isso é
Bíblia, lendo a palavra, botando o joelho no chão, orando, tendo um relacionamento com Deus, quanto mais a gente anda com Ele, mais a gente recebe dessa graça e dessa paz. E Pedro termina dizendo que isso vem daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Pedro está dizendo, isso é um privilégio. Você foi chamado para participar de uma glória que não é sua e de uma virtude que não é sua. É a sua própria glória, o texto diz, falando de Deus. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. É um privilégio que nós não merecemos. É favor imerecido sim também. De participar disso, de fazer parte, de ter acesso a essa graça e essa paz. Mas isso só vem por andar com Ele, por conhecer Ele, por saber quem Ele é e deixar que esse conhecimento dele nos transforme a imagem de quem Ele é também. Hoje eu gostaria de terminar essa palavra da fonte diferente. Eu gostaria de orar por você, para que Deus te capacite a chegar a esse pleno conhecimento dele. Amém? Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão me ouvindo agora, ou nessa semana, ou nas semanas por virem, e dizer que, Deus, eu sou tão limitado para explicar a riqueza da Tua Palavra, mas o Teu Espírito que está com esse irmão agora, ele traduz para o coração, traduz para os corações aquilo que a Tua Palavra quer dizer. E eu oro para que esse Teu Espírito traduza agora. Deus, faça descer ao coração o conhecimento do Senhor. É esse Espírito também que traduz para os nossos corações, que aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Espírito Santo que aponta para Cristo e que nos mostra as profundezas de Deus, como diz a Bíblia. Espírito Santo, nos leva a mim e aos meus irmãos que estão comigo agora, a esse pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa desfrutar dessa graça e dessa paz, e dessa glória e dessa virtude para a qual nós fomos chamados, que não é nossa, mas pela qual o Senhor graciosamente compartilha conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima Palavra da Fonte.